Olá, amados irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez na meditação da Palavra de Deus, nossa fundamentação. Estamos na quarta semana meditando sobre o Evangelho do Reino. Neste dia, nesta quinta-feira, hoje estamos meditando sobre a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho humanista, esse Evangelho das ofertas, e os efeitos que cada um deles, o Evangelho do Reino e o Evangelho humanista, tem na vida do homem. Então vamos ver essas diferenças. O Evangelho do Reino, o centro da mensagem. Jesus, sua vontade, sua autoridade, seu reino são o centro da mensagem. O homem deve buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. A felicidade do homem é uma consequência. No Evangelho do Reino, então nós vemos a clareza dessa centralidade de Jesus na mensagem. E a felicidade do homem, então, uma consequência. No Evangelho humanista, o homem e a felicidade do homem são o centro da mensagem. Então vamos ver o que nos fala em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisamos apresentar o nosso corpo, nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, um texto bem conhecido, né? Vamos falar juntos aqui, Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui está bem claro a centralidade e a prioridade de Jesus e o senhorio dele nas nossas vidas, e as bênçãos são a consequência. A atitude para com Deus. No Evangelho do Reino, Jesus é o Senhor, o Kyrios, e nós somos os servos. Deus não tem a obrigação de atender os seus servos. Quando ele os atende, é por causa do seu amor. Já no Evangelho humanista, Deus existe para abençoar e atender ao homem. Ele tem a obrigação de atender aos pedidos dos seus filhos. É tratado quase como um servo do homem. Misericórdia, né? No Evangelho do Reino, as bênçãos, elas vão atrás as pessoas vão atrás do Senhor, e as bênçãos são consequência disso. Já no Evangelho humanista, as pessoas vão atrás das bênçãos do Senhor e não atrás do Senhor das bênçãos. Então, aqui no Evangelho do Reino, vimos que as bênçãos são consequências e não a busca principal das pessoas. Sobre as promessas, no Evangelho do Reino, anunciam-se as promessas juntamente com as condições e exigências apresentadas por Jesus. A bênção e a condição para recebê-la, são condições para ser um discípulo. Já no Evangelho humanista, anunciam-se as promessas de Deus sem falar nas condições que Jesus colocou. Apenas se apresentam a bênção. E a palavra, como diz ali, no texto de buscar ao Senhor, vinde a mim, muitas vezes não é colocado como tomai o meu jugo. Vamos ver isso em Mateus 11:28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No Evangelho humanista fica só por aí. Mas no Evangelho do Reino continua: Tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra, a minha vontade, o meu querer, o meu governo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então vemos aqui nesse texto bastante clareza sobre a bênção e as consequências dessa bênção. Ainda tem outros textos que a gente pode meditar em Lucas 14, no versículo 26 até o 33, diz assim: E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo.
por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então vemos como aqui existe, né, uma consequência do seguir Jesus. Precisamos crer, precisamos nos render. Pedro aqui no caso andou sobre as águas. Vamos passar por situações que parecem impossíveis, mas precisamos crer e deixar realmente o reino do Senhor governando as nossas vidas, né? E mais um texto aqui, Lucas 9, 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. Vamos pegar juntos esse texto. Diz assim: indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muito forte, determinações de Jesus muito claras, e botando sempre o reino e o rei do reino em primeiro lugar. No Evangelho do Reino, as condições para serem salvos, né, para a pessoa ser salva. A condição para ser salvo é crer no Senhor Jesus, crer em sua obra salvadora e reconhecer verdadeiramente o seu senhorio. É importante haver arrependimento, como está em Hebreus no capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9, né? Vamos abrir juntos aqui. Hebreus 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como é importante a obediência. Em Atos 2:38, vemos Jesus, né, sendo pregado por Pedro, e aqui então, como chamamos, a porta do reino, né? Depois do coração compungido ali dos judeus, de todos que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor através de Pedro, perguntaram: o que faremos, né, para ter essa vida eterna, essa salvação? O que faremos então, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é importante haver arrependimento. Não somos nós que aceitamos ao Senhor, é Ele quem nos aceita por seu grande amor. Então não é nós que botamos exigências para aceitar Jesus. Ele nos aceita mesmo sendo nós como somos. A condição para ser salvo é aceitar Jesus apenas como Salvador e Senhor, como Salvador pessoal no Evangelho humanista, não como Senhor. Sem reconhecer esse senhorio e sem entrega total do governo de Cristo, ao governo de Cristo sobre a sua vida. Então aqui no Evangelho humanista é só ser salvo, basta reconhecer, basta aceitar Jesus, né? No Evangelho do Reino, como é que fica a consagração? Só existe conversão com uma consagração total, como vimos lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Temos que apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. Ou melhor dito, conversão é consagração. Consagração quer dizer dedicação total da vida do discípulo ali a Deus, né? Então, em Lucas 9, versículos 57 a 62, como vimos ali, né, aquela condição de, né, deixar tudo e seguir Jesus.
Alguém pode se converter e ser salvo sem se dedicar completamente ao Senhor no evangelho humanista. Isto é, a conversão independe de consagração, como se fossem duas coisas separadas. A consagração é um passo que alguns assumem mais tarde. Então, no evangelho humanista traz essa confusão, como se a conversão fosse num momento, a consagração fosse no outro, como se tivesse que fazer, né, coisas separadas. E aqui o Senhor Jesus já nos chama para uma consagração total na nossa conversão. Como é que é a porta de entrada no reino? Como é que é a porta do reino? Em Mateus 7, 13 e 14, nos fala sobre a porta larga, a porta estreita, né? Como nós conhecemos, um texto bem conhecido em Mateus 7, versículos 13 e 14. Nos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então vemos aqui como há apenas duas portas, a larga e a estreita. A porta estreita é aquela na qual o discípulo de Jesus renuncia a tudo, vive uma vida reta e dedicada a servir ao Senhor. Já no evangelho humanista, há três portas. É criada inconscientemente a porta média, para seguir a Cristo sem tanta renúncia e consagração. É permitido ser um crente, não muito santo, nem muito dedicado a Deus, um crente meia boca, um crente mais ou menos. Isso não existe. Ou nós entregamos tudo a Cristo, ou nós não estamos vivendo dentro desse caminho estreito, dessa porta estreita. Precisamos nos arrepender. Sempre há oportunidade de arrependimento, o Senhor nos chamando para Ele, né? E o perdão e a santificação, como fica no Evangelho do Reino? O perdão dos pecados é pela graça e gratuito, mas é seguido de uma consequente transformação de vida. A justificação e a santificação andam juntas. Já no Evangelho humanista, ensina-se uma justificação independente da santificação. Isto quer dizer que alguém é perdoado dos pecados mesmo que continue pecando. Estar debaixo da graça de Deus significa tolerância de Deus com o pecado. E isso é abominação para Deus. Nós podemos ter algum tropeço, algum pecado nas nossas vidas, prontamente nos arrependermos e voltarmos para Cristo. Mas tolerar o pecado e viver na prática do pecado, isso afronta a santidade de Deus. Vemos aqui nos textos, então, do Evangelho do Reino, né? Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10, falando sobre a graça, né? Que é importante a gente conhecer a graça de Deus e sabermos que pela graça somos salvos. Aqui diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está bem claro, né? Existe uma graça que salva para realizarmos as obras que Deus preparou, obras de santificação, obras de transformação de vida, os frutos se manifestando nas nossas vidas. Aqui em Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 4, no capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Importante termos essa fé que nos leva à obediência, à santificação. Romanos, capítulo 6, versículo 22, nos fala o seguinte: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então o Senhor está nos chamando para a santificação. E em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, texto que inicia aqui o Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim:
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Que obra tremenda, que obra gloriosa, que tão grande salvação Deus operou em nossas vidas. Queremos dar a honra sobre este material que foi retirado de uma apostila sobre o Evangelho do Reino, de um material feito pela igreja em Salvador. Damos graças a Deus pela vida dos irmãos lá, Mário, Roberto, Marcos, toda a liderança, né, dos presbíteros, amados irmãos preciosos em Cristo, de Salvador. Vamos buscar revelação sobre o que meditamos hoje? Qual o centro da mensagem do Evangelho do Reino e do Evangelho humanista? Qual a diferença de atitude para com Deus nos dois evangelhos? O que significa consagração? É a diferença de conversão e consagração, né? Que o Senhor nos fala de que é uma mesma coisa. Qual a porta na qual um discípulo de Jesus deve passar? Estreita, larga, dá para ter uma terceira porta, como vimos hoje no Evangelho Humanista? Não, né? Então, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a todos, em nome de Jesus, e até amanhã.